Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas? Ok. Nosso tema de hoje é um tema bastante interessante, né? É o que muitas pessoas perguntam. Hoje mesmo estava lendo na internet, e aí você sabe, a internet cabe tudo, né? Então tem algumas afirmações um tanto quanto esquisitas, mas vamos lá. O tema de hoje é alma gêmea segundo o Espiritismo. Como o Espiritismo aceita a existência de almas gêmeas? Bom, antes da gente falar, eu já vou dizendo, não, o Espiritismo não aceita a existência de almas gêmeas. Tá? Ele está lá no Livro dos Espíritos, que existe sim espíritos de muita afinidade. Mas veja bem, somos espíritos eternos. Há milhares e milhares, há milhões de anos atrás, de alguma forma nós fomos criados. Nós não corpo físico, nós espíritos, nós consciência. Tá? Vamos usar a palavra espírito e consciência. Então, num dado momento fomos criados e não tínhamos qualquer consciência. Éramos um princípio inteligente reencarnando em diferentes formas de vida. Isso vem evoluindo ao longo dos milhares e milhares e milhares de anos. Chega um ponto em que nós começamos a adquirir consciência, porque até então nós tínhamos instintos. No momento em que a gente reencarna num corpo adequado, eu falo adequado porque depende da evolução, depende até nos planetas que existem nesse universo, a gente não sabe como são as estruturas lá. Você pega o livro Narrações do Infinito, de Camille Flammarion, o espírito Lumen, ele começa a falar umas coisas assim, um tanto quanto complexas para nós, de formas de vidas em planetas que têm estrutura diferente do nosso, e vai por aí. Mas vamos nos limitar aqui a nosso contexto, em que nós vamos evoluindo e vamos adquirindo consciência. Nós temos no começo o cérebro reptiliano, que ele só espelha a conservação da vida, a agressividade para efetuar a conservação da vida. E para por aí esse cérebro. Com o desenvolvimento do cérebro mamífero, nós começamos a desenvolver as emoções. Então, os animais, a fêmea cuida dos seus filhotes, ela faz isso com um certo automatismo, mas ela cuida, ela já está desenvolvendo um sentimento de afetividade perante a sua cria, e isso vai somando nesse processo de evolução. Quando vai nascer o neocórtex, que é justamente uma parte do cérebro do raciocínio lógico, o ato de pensar de forma profunda. E tudo isso, evidentemente, são fases da evolução. Nós, nesse processo de evolução, acabamos sendo atraídos, sentindo uma atração maior por A, B ou C, outros seres do nosso mesmo tipo. Como sentimos atraídos, usamos a palavra gostamos, de outras formas de vida, todos nós gostamos dos nossos animais domésticos, temos profundo amor por eles. Então nós vamos, com o nosso desenvolvimento, tendo esse desenvolvimento afetivo. Pois muito bem. Chega um ponto em que nós a desenvolvemos bem e estamos na espiritualidade, nos preparando para uma nova encarnação. Vai existir um espírito, provavelmente, em alguns casos não, que vai reencarnar e vai ter uma ligação profunda com a gente. Quando é um espírito, vamos falar assim, um espírito que teve numa outra encarnação uma ligação positiva, profunda, edificante com a gente, evidente que essa conexão vai continuar desse jeito. Se numa outra encarnação essa conexão com esse espírito não foi das mais elegantes, e agora nós voltamos a ficar juntos, seja marido e mulher, pai e filho, mãe e filha, algum tipo de ligação, essa ligação vai ser muitas vezes conflitante, problemática, porque há um desajuste de ligação entre um e o outro, e a encarnação está aí justamente para que nós
aprendamos a conviver com a outra pessoa, aprendamos a perdoar, possamos ter para com essa pessoa amor. E aí, na espiritualidade, voltando para a espiritualidade, sem a menor dúvida, nós vamos ter espíritos que nos faz bem, que nós gostamos, que nós nos sentimos bem estar junto. Todo mundo aqui está acostumado, você está numa reunião de família, numa reunião, há aquelas pessoas que te atraem, que você se sente muito bem com elas e elas com você, e aquelas pessoas que nem tanto, não há tanta energia, sinergia, não há tanta ligação fluídica em função de uma série de aspectos. O problema da alma gêmea é que seria um espírito 100% igual a nós. Até tem no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala num dado momento sobre espíritos muito próximos, espíritos que têm um gosto muito parecido e se ligam sempre, estão sempre muito juntos, gostam um de estar com o outro. Quero lembrar que o espírito não tem sexo. Espírito é consciência. Então, esse conflito que o mundo vive hoje, dos problemas da ideologia de gênero, essa coisa toda, na espiritualidade isso nada existe. Lá nós somos espíritos. E como tais, gostamos ou não gostamos de alguém, seja por afinidade ou repulsão por alguma coisa. Mas somos espíritos. Agora, quando nós reencarnamos, há espíritos que têm preferência em reencarnar no mundo físico, dentro de um corpo masculino, outros num corpo feminino. Isso gera uma infinidade de análises que não cabe aqui no nosso programa. Podemos fazer essa análise num outro programa sobre o problema que hoje se discute muito no mundo, sobre o problema da homossexualidade, da heterossexualidade e tudo mais. Agora, o que nós estamos tentando mostrar é que alma gêmea, ou seja, um espírito igualzinho a gente, idêntico em tudo, o Espiritismo entende que não existe, ou seja, pode ser até que chegue a um estágio de evolução em que você conheça um outro espírito que combina muito com você, mas demais. Mas ele vai sempre ter alguma coisa, alguma conquista nas suas encarnações que você não teve e vice-versa. Você vai ter algumas conquistas. Então, não existe dois espíritos iguais, a visão espírita no momento. É importante que se diga isso, porque a gente não sabe o futuro. A gente não sabe amanhã, descobre-se isso, aquilo, outro. Vou dar um exemplo da física. Até final do século XVIII, começo do século XIX, entendia-se que a matéria, se eu pegasse um pedaço de rocha e dividisse, eu chegava num pedacinho que era indivisível. Chamaram isso de átomo. O átomo era indivisível. Foi passando o tempo e descobriu-se que esse átomo não era uma partícula, mas um conjunto de partículas que se agregam com prótons, nêutrons, elétrons e tudo mais, mas que era aquela estrutura. Com o passar do tempo, descobriu-se que essa estrutura se desintegra, se desmonta. E dentro dessas partículas tem outras partículas menores ainda. Olha só. Então, você percebe que aquilo que era visto como verdade vai mudando. Pode ser. Não sei, eu não tenho a condição de afirmar categoricamente, mas frente ao que está escrito no Livro dos Espíritos, existe alma gêmea? O Espírito diz, não. O que existe são espíritos extremamente afins, que se completam, que sentem muito prazer em estar juntos, um completando o outro, mas cada um é um espírito independente. Nós evoluímos de forma individual, sem dúvida nenhuma nós evoluímos de forma individual, todos nós, mas nós precisamos um dos outros. André Luiz tem uma frase muito interessante que ele diz assim: Deus opera os milagres nos homens através dos homens. Então, muitas pessoas estão esperando o milagre de Deus
até mesmo por um ato de egoísmo, de vaidade, que Deus vai vir dos céus numa escada dourada e vai dar a ele, somente a ele, algo especial. Existem muitas pessoas que acreditam nisso, mas a gente, dentro de uma análise lógica, uma análise racional, vamos ver que tudo que acontece na natureza, no mundo físico, é feito pela espiritualidade através dos homens, através das pessoas. É através das pessoas que se operam os milagres. Ah, mas Jesus fez milagre. Bom, primeiro que Jesus era um espírito de uma envergadura tamanha, que ele tem capacidades que nós não temos, apesar dele dizer: vós sois deuses, vocês fazem o que eu faço, mas muito mais. Só que ainda está longe a gente conseguir isso. Ele atingiu um patamar a ponto de, com imposição de mãos, de uma mediunidade de cura extraordinária, ele fazia as curas. Naquela época, pessoas muito simples achavam que aquilo era um milagre. Hoje existem muitas pessoas que ainda acreditam nesses milagres. O milagre da vida acontece aqui na vida entre as pessoas. É um exemplo típico de milagre, vamos falar assim. A pessoa está muito chateada na vida porque está desempregado, está precisando, está muito mal, e ele ora a Deus, ele pede, né? Ele está fazendo o possível, está indo atrás, mas não está tendo sucesso. E agora? Até que um dia ele encontra com um amigo na rua. E aí o amigo: como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Puxa, eu estou desempregado, já estou há meses, estou precisando. É mesmo? Puxa vida, toma aqui meu e-mail, meu telefone, me manda o seu currículo, eu vou ver o que eu posso fazer para você, porque lá na empresa que eu trabalho, eu acho que tem vagas lá, e eu acho que é vaga da sua área. É mesmo? Aí a pessoa pegou o currículo dele, levou, aí ele foi chamado, fez entrevista, passou e está trabalhando. Aí o milagre. Esse é o milagre. Ele estava preparado para aquilo que estava chegando. Ele foi se preparando para isso. Vamos nos preparar para os milagres, vamos nos preparar, através da edificação interior, para a chegada das oportunidades, seja ela material, espiritual, emocional, para que possamos ficar melhor. A alma gêmea tem alguém nesse universo que está também lutando, bilhões e bilhões e bilhões de espíritos lutando para melhorar, porque isso é uma condição de todos nós, procurar a melhoria íntima, procurar fazer o melhor de nós. E essa melhoria que nós vamos lutando, que outros também vão lutando, esse outro pode estar indo por um caminho que você também está indo, e os dois estão tendo sucesso. E aí acontece uma sinergia, porque eu e ele, eu ou ela, eu falo eu e ela para designar essa diferenciação, mas quero lembrar que lá na espiritualidade não existe essa diferenciação. Lá somos todos espíritos eternos. O resto são coisas temporárias. O corpo físico é uma coisa temporária. A qualquer momento nós desencarnamos. Ninguém sabe quando nós vamos desencarnar. E aí? Tudo isso fica para trás. O que vai para a espiritualidade é o nosso eu profundo, é a nossa consciência, é a nossa percepção da vida, são as nossas conquistas. É isso que nós vamos levar. A paz interior, o reino de Deus construído dentro de nós. Ah, mas aquele outro espírito também está construindo um reino de Deus dentro dele, e eu me afino muito com ele. Que legal! Eu me dou bem com aquela pessoa, e a gente troca muita figurinha, né, que se diz popularmente, a gente um aprende com o outro, inclusive nós vamos reencarnar e vamos ficar junto como irmãos, ou como marido e mulher, ou como pai e filho, sei lá, de alguma forma, dois amigos muito queridos. E isso é maravilhoso. É isso que a espiritualidade espera, que sejamos milhões e milhões de almas gêmeas, todos. Infelizmente, o mundo hoje passa por um momento muito delicado, muito difícil. É a transição planetária. Mas isso é um assunto que nós já discutimos num outro programa,
e podemos até voltar a discutir de novo, já olhando um outro aspecto da transição planetária, que ela está acontecendo e isso gera algumas dificuldades, mas não vamos nos deixar abalar. Oremos, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, fazer o melhor de nós, por nós, nos amando e pelo próximo. Com isso, a alma gêmea, nós vamos perceber que vai ser uma infinidade de pessoas, espíritos, que pensam como nós, pensamentos edificantes, evidente, e isso vai gerando uma situação extremamente gratificante, porque não seremos um só, mas seremos uma rede, uma grande rede. Lembra? Se você pegar um galinho de bambu fininho e você dobrar, ele quebra. Mas se você juntar um montão assim na mão e tentar quebrar, você não quebra. É isso. É a força da união, mas da união em amor, em verdade. A união na construção do bem. A união na construção de um mundo melhor, para todos, igualmente. É nisso que nós temos que pensar. E o Espiritismo está aí, para nos mostrar os caminhos, que não são fáceis, mas também não são impossíveis. A gente vai conseguir. Tá bom? É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e na semana que vem tem mais bate-papo sobre o Espiritismo em nossas vidas. Que fiquemos todos nós na paz do Divino Mestre. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.